A gente vai falar agora sobre as investigações com relação ao acidente grave envolvendo um ônibus desgovernado no Santa Quitéria. Você está vendo todo dia aqui um desenrolar dessa história, certo? E o Balanço Geral teve acesso aos depoimentos que o motorista, e atenção aqui comigo, ó, o mecânico também falou com a polícia. Os dois confirmaram que o ônibus apresentou problema nos freios ao longo do dia, chegou até a passar por um conserto. Antes do acidente, todos os passageiros foram transferidos de ônibus. Isso evitou uma tragédia ainda maior. Você vai ver agora esses depoimentos na reportagem especial do dia da Beatriz Frenner. O acidente impressionante flagrado pela câmera de segurança. O ônibus desgovernado avançando por cima de carros parados no sinal. Uma pessoa morreu. O empresário Marcos Lazário, de 49 anos, estava nesse carro que foi completamente esmagado. Assim que a batida aconteceu, a informação surgiu: problema mecânico. Esses são os depoimentos dos dois motoristas que dirigiram o ônibus naquela manhã e também do mecânico responsável pela manutenção, feita minutos antes do acidente. Foi aqui no ponto da Praça Rui Barbosa que o ônibus apresentou a primeira falha mecânica no sistema de ar, responsável pela abertura e fechamento das portas e também pelos freios do ônibus. O primeiro motorista acionou o mecânico, que veio até o local para fazer a manutenção. Foi o que ele contou no depoimento prestado na Delegacia de Delitos de Trânsito. A informação acusou no painel do computador de bordo do ônibus. O mecânico chegou lá, perguntou o que aconteceu, né? Eu falei para ele que baixou o ar, né? Aí ele pegou e foi lá ver e constatou que tinha baixado mesmo o ar, né? Tinha travado o carro, o ar não carregava, né? Não carregava porque algum defeito tinha, né? Aí ele consertou. E ele afirmou para o senhor que teria consertado o problema. Aí eu funcionei o ônibus lá e o ar voltou ao normal, né? O ar voltou ao normal. O mecânico que fez esse serviço contou aos investigadores qual problema foi constatado. Aparentemente, um vazamento simples. Chegando lá, eu constatei que tinha vazamento de ar. Daí sanei o vazamento de ar, ele carregou normal, né? O vazamento de ar estava onde? Você consegue explicar? Na conexão, embaixo do ônibus. Ok. E você sanou esse problema? Sanei. Nisso carregou o ar. Qual foi o procedimento que você fez para poder sanar o problema? Reapertando a conexão que tinha soltado. Escoltado pelo mecânico, o ônibus seguiu pela Avenida Iguaçu, mas voltou a apresentar falha mecânica. Os passageiros desembarcaram e foram encaminhados para um veículo reserva. A troca de motoristas foi feita. Quem assumiu a direção do ônibus com defeito foi um segundo condutor, que levaria o veículo até a garagem para uma avaliação mais detalhada. Foi com esse segundo motorista que o acidente aconteceu. Ele explica por que o veículo não foi guinchado. Caso seja um serviço simples, eles não reportam, né? A gente pode levar, mas caso seja uma coisa mais grave, eles falam: não vamos poder levar você dirigindo, mas sim rebocado. De acordo com o motorista, antes do acidente, o veículo apresentou uma nova pane, mas nada apareceu no computador de bordo. Sem o sistema de freios, ele explica como aconteceu a batida. Descendo a Iguaçu, sentido Cotolengo, no final da Iguaçu, eu estava na faixa a segunda da direita para a esquerda. Aí eu senti que o carro não respondia mais o freio. Nisso eu me desesperei com a parte da frente, né? Aí já alertando o pessoal, buzinando e tal. Tá, e foi o que aconteceu na sequência? Daí eu colidi com o Fiat Uno, né? Eu evitei, o que eu pude fazer, tentar escapar para alguma esquerda ou para a direita. Para a esquerda, se eu entro, eu entraria num estabelecimento comercial, daí não saberia se tinha mais gente ou não tinha ali. A minha primeira tentativa seria nessa praça que teria antes, né? Uns 150, 200 metros antes da colisão. De acordo com os depoimentos, o protocolo em caso de falha mecânica teria sido seguido. A decisão de acionar ou não um guincho teria sido do mecânico, mas ele também disse que o problema nos freios que causou o acidente não tinha relação com a falha no sistema de ar. O senhor acha que a falta do ar nesse primeiro momento, antes de o senhor consertar,
pode ter danificado outros componentes? Não, Ou o senhor acha que não tem nada a ver? Que não. O inquérito continua aberto. Além dos depoimentos, o veículo também passa por perícia. Fica bem claro aí que faltou um pouco de atenção. No meu entendimento, isso não deveria estar rodando. Jamais. Jamais. O próprio motorista disse que em algumas situações há sim a necessidade de rebocar. E que outras situações, aí sim, não seria necessário fazer o reboque desse ônibus. O saldo dessa tragédia, uma pessoa morta, nada vai trazer de volta a vida desse homem, uma família enlutada e dezenas de danos materiais provocados por conta de um acidente grave que ainda está sob investigação. O inquérito ainda não foi concluído. E o Balanço Geral continua acompanhando essa história dia a dia para trazer para você.